Agora, ainda falando de cultura, agora assim numa perspectiva de 7 sóis, 7 luas, e numa perspectiva mais institucional, eu te recebo ali na show da manhã, eu aproveito para agradecer, e o Sr. Cônsul-Geral da Embaixada de Espanha ali na Cabo Verde, o Sr. Fernando Quadra, que nos agradece por estar ali conosco na show da manhã, e que nessa altura é uma oportunidade também muito bom para nos perceber e dimensão cultural ou ligação cultural entre Espanha e Cabo Verde. E fala de cultura de Espanha e Cabo Verde, e fala também de uma cultura mestiça, aberta ao mundo e com tchau influência de tudo parte do mundo. E viver em Cabo Verde e ser responsável por essa pasta e ser responsável por essa questão da cultura é quase que está num mar infinito, que assim é, senhor e cônsul. E nesse momento, e a Embaixada de Espanha está para trás também de ações culturais, certo? Sim. Antes de mais, obrigado, Éder e Ani, por me receber aqui. É um prazer. É um prazer estar aqui sempre. E sim, como tu dizes, é muito interessante porque partilhamos culturas mestiças. Nós temos muitos séculos de cultura de mistura e aqui também. Então, para mim, como conselheiro cultural, é muito interessante fazer política cultural aqui porque sempre é fácil, no sentido que sempre temos convergências, temos áreas em comum. E acho que, por exemplo, a ação que está a se desenvolver agora, que é o Festival 7 Sóis 7 Luas, é muito bom porque é a segunda vez que fazemos. Eu trabalho muito bem com o diretor, com Marco Abundância, é um prazer trabalhar com ele. Mas por quê? Porque é um festival multicultural, que tem gente de Luxemburgo, de França, da Itália, e que também nos permite a nós, a Espanha, participar. E por isso que eu decidi este ano renovar essa parceria, porque acho que funciona muito bem. Em primeiro lugar, porque é uma aposta pela descentralização da cultura na Cabo Verde, que não é fácil, como vocês sabem, mas neste caso, o Grupo Espanhol Ombligo, que eu financiei, a Embaixada da Espanha financiou a sua participação, tem atuado já na Brava, na Fogo, agora Tarrafal e Praia, e depois Santo Antão. São cinco concertos em várias ilhas, e acho que isso é muito importante, porque é um dos poucos festivais assim, programas culturais que apostam pela descentralização, mesmo quando não é fácil. Da descentralização, quando dizemos que não é fácil, até parece clichê. Na nossa realidade, trabalhar num país arquipélago é quase impossível fazer as coisas acontecerem de forma descentralizada em todo o ramo, não só na cultura, em todos os tipos de ações, é mais desafiante. E quando é assim, implica um esforço diferente. Como é que a Embaixada consegue reunir todas as condições para apadrinhar este tipo de iniciativas? Bom, pronto, é difícil, mas é muito importante ter parceiros-chave. Neste caso é o Marco, que ele faz um trabalho imenso. Em outras ocasiões é ter algumas estruturas, por exemplo, mesmo se é mais consular, temos consulados honorários no Mindelo e no Sal, na Santa Maria, mas também vamos inaugurar agora na Boa Vista. Mas aí os cônsules têm tem mais atividades além disso, então ajudam só para ter contactos, para ter comunicação. Sim. Ficam mais muito importante. Também, sim. Mesmo às vezes a comunidade espanhola que está nas ilhas ajudam, porque estão no terreno e ajudam a embaixada. Sim, não é staff, não podemos falar de staff, mas acabam por ser... sim, é uma rede de solidariedade que eu agradeço muito como cônsul, porque para mim é muito útil. Quando tem um espanhol lá, eles sempre estão encantados de ajudar. A Embaixada da Espanha então é responsável pela participação do grupo Ombligo. Sim. E contou-nos a bocar do nosso balcão do pequeno almoço que os integrantes do grupo, que foi uma escolha do Sr. Cônsul. Sim, é assim. Neste caso foi bem interessante, porque eu estava de viagem por Santo Antão, estava com uns amigos, e uma delas propôs de ouvir essa música de Ombligo. Eu não conhecia, eu confesso. E aí eu fiquei muito surpreendido, porque eu pensei, estava num contexto Santo Antão, uma ilha muito bonita, como todas, né? Estava a ouvir essa música, eu pensei, esse grupo daria muito bem aqui, eu acho. Faz todo sentido. Sim, fazia muito sentido. E acho que efetivamente ele está a demonstrar isso, porque estão em parceria com músicos daqui de Cabo Verde, das bandas Sete Sóis, de Brava, de Fogo, de Tarrafal. E efetivamente acho que está a dar muito certo. E Cabo Verde, pelo menos os cabo-verdianos, artistas sobretudo, de todas as áreas, sabem ou conhecem bem como podem aproveitar a relação cultural que existe e diplomática que existe entre Cabo Verde e Espanha? Têm tirado proveito, no bom sentido da palavra, dessa relação diplomática? Acho que de uma parte sim, mas acho que da nossa parte sempre podemos fazer mais relativamente à comunicação, à divulgação. Por exemplo, temos feito este ano muitas formações. Temos feito uma formação
cultural em marketing digital, uma formação em dança contemporânea e uma formação em linguagem musical. E sempre tem alguma pessoa que me diz que não conseguiu saber, não conseguiu ter informação, sobretudo das outras ilhas. Efetivamente, é muito difícil Chega com mais dificuldade. fazer uma formação e incluir gente das outras ilhas, porque tens que pagar as passagens, não é fácil. Mas estamos a tentar desenvolver isso e fazer melhor divulgação para que a gente tenha mais possibilidade de planejar a viagem e de vir para aqui, para a praia. Mas o Sr. Cônsul vê esta parceria com a Sete Sóis, Sete Luas duradoura? Vai se renovar? Eu acho que sim, porque os resultados estão aí, são muito bons. Este ano a inovação foi, primeiro, que não foi uma música tão tradicional. Ano passado foi flamenco, que é a nossa música mais representativa, né? Este ano um grupo totalmente distinto, mas que tem uma riqueza musical imensa, como é que isso é o panorama musical espanhol, também cabo-verdiano. É uma riqueza imensa que temos que também dar representação, dar representatividade a esse tipo de música. E a inovação também foi que fizeram workshops, que trabalharam com os músicos de aqui. Sim. Eu acho que isso é o espírito da política promoveram cultural. residências musicais ou artísticas que, de certa forma, acaba por ser também uma ação de capacitação. As pessoas acabam, de certa forma, por trocar experiências e aprender com os outros uma realidade que são bem diferentes. Por exemplo, com o caso dos Ombligo, eles são músicos que cresceram e ganharam mais experiência fazendo músicas nos metros, nas estações de comboio. Quando é assim, estão, de certa forma, em contacto permanente com o público. Não é uma realidade comum aqui em Cabo Verde. Os músicos aqui têm um palco definido, têm uma casa certa e não fazem espetáculos de rua. E quando é assim, de certa forma, acabam por promover essa experiência. E não sei, a nível da perspectiva da Embaixada, se também apoiam e conseguem ter um catálogo de músicos independentes que fazem esse percurso. Sim, efectivamente, da parte da Agência Cooperação Espanhola, que é a agência que proporciona os fundos, que fornece os fundos para fazer esta política cultural, eles têm um catálogo que ampliam cada ano, onde tem muitos músicos e para um conselho cultural é muito útil, porque podes aí pesquisar e conhecer ou entrar em contato com muitos artistas. E a nível de Cabo Verde, além das ações que indicou aqui, que podem estar a acontecer, já há algo que se possa destacar, que foi feito durante este ano, sabendo que viemos de um ano de pandemia, ou vocês tiveram que suspender todas as atividades nesse período em relação à política cultural e, sobretudo, nas ações formativas? Sim, a pandemia foi um desafio para todos muito importante, muito grave também. Nós já recomeçamos as atividades o ano passado, já conseguimos fazer, mesmo com restrições, sempre respeitando as restrições, claro. Sim, sim. Conseguimos fazer concertos, conseguimos desenvolver a política cultural. Tivemos alguma cancelação lógica por causa da pandemia, por causa de novos casos de Covid. E aí eu tive que realocar fundos, que acontece, né? Mas sim, já estamos a funcionar desde o ano passado. Desde o ano passado, com a presença do Sr. Cônsul aqui em Cabo Verde? Sim. Okay. Agora, não quero ser deselegante, mas é uma comparação necessária. As diplomacias aqui representadas apostam muito numa casa de cultura, de ter, por exemplo, um lugar onde as pessoas possam viver a cultura daquele país ou daquela representação diplomática. A Embaixada de Espanha, através do seu consulado ou através da Direção de Cultura, também pensa numa aposta numa casa, numa residência, num espaço dedicado à promoção da cultura espanhola e também num espaço físico para esse fim? Não é deselegante, de feito é uma ideia muito boa que sim, sempre está nas nossas mentes, porque seria muito interessante ter aqui uma casa de Espanha ou, por exemplo, uma casa hispânica, hispano-americana, aproveitando a língua comum que temos em espanhol em muitos países, ou, por exemplo, ter um centro dedicado só para o ensino do espanhol, mas ainda é muito preliminar mesmo. É difícil ter o orçamento para isso. Mas, por exemplo, no âmbito do ensino do espanhol, vamos a criar um novo leitorado na Universidade de Piaget. Já temos dois na UniCV, um na praia, um no Mindelo, e isso me faz sentir otimista de cara ao futuro, porque acho que o ensino do espanhol e a cultura espanhola está a se desenvolver aqui, há muito interesse, há muita reciprocidade, e isso sim me faz sentir otimista.
Alguma recomendação final em relação aos espanhóis que vivem aqui em Cabo Verde, a nível cultural? O que é que podem fazer? E, sobretudo, quando são agentes culturais, músicos, artistas, em todos os setores, por exemplo, artistas plásticos, vêm cá muitos espanhóis, artistas plásticos. O que é que são as recomendações em relação a aproveitar o que Cabo Verde tem para oferecer e vice-versa? A minha recomendação seria vir aqui quanto antes, porque acho que é uma joia oculta, quase. Este país tem uma riqueza cultural. Eu já conhecia, mas quando eu cheguei aqui ainda fiquei Está cá há surpreendido. quanto tempo? Há 1 ano e pouco. Muito bem. Eu fiquei ainda mais surpreendido porque tem uma riqueza, todos os âmbitos, música, artesanato, dança, teatro. É verdadeiramente incrível para um país que é pequeno em termos de população, mas que é enorme em quanto à cultura. Então, eu recomendaria para todos os artistas vir aqui para trocar, para aprender da cultura cabo-verdiana, que acho que é um valor quase universal, ou que tem a possibilidade de ser universal com a morna, com as músicas também mais atuais. Acho, e que também tem muita possibilidade de reforçar esses laços com a Espanha, porque temos muito em comum. Muito bem. Muito Agradecemos obrigada. a presença do Sr. Cônsul-Geral da Embaixada de Espanha em Cabo Verde e, claro, desejar também uma boa sorte, já que é uma jornada iniciada recentemente e espero que Cabo Verde o receba bem também. Obrigado, Éder. Obrigado, Um a mim. prazer. Obrigada, Sr. Cônsul Fernando.